Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E eu comecei numa aula ao vivo esse pano, né? Fiz as folhas e hoje a gente vai fazer as flores. O copo de leite eu já fiz, mas tem esse vídeo ensinando passo a passo. Nesse tem a tulipa, então vocês podem assistir esse vídeo. E nesse outro também tem girassol também, então vocês podem dar uma olhada. E nesse tem a margarida também, que aí eu tô fazendo com outras cores. Então você pode dar uma olhada nesses vídeos. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição deste vídeo, junto com o risco. E aqui a gente vai aprender a fazer todas as cores, assim, a profundidade, a luz e sombra, no passo a passo. Você que nunca pintou vai conseguir. Ó, gente, primeiro eu fiz um contorno usando cinza lunar. Só que se você não tiver cinza lunar, você pode usar azul, pode usar amarelo, pode usar verde, você pode usar a cor que você quiser. Quiser colocar um tom de rosa, pode ser, entendeu? Só que você vai fazer tipo um contorno com pincel de lado ou pincel de contorno se você ficar com medo. Vai fazer um tracinho no meio e em volta. Só que você vai fazer com pouca tinta, é só a sujeirinha. Porque o branco você pode escurecer com qualquer cor. E depois que você fizer o contorno com esse tom de cinza, ou com a cor que você preferir, você vai e passa o branco dentro. Tá vendo? Eu tô preenchendo de branco dentro sem ficar esfregando muito ainda no contorno. A gente vai fazer esse processo em todas as pétalas. Nos outros vídeos que eu falei para vocês, tem explicando direitinho passo a passo também. Ó, eu vou passando aqui, ó, com o pincel de lado e vou preenchendo o espaço. Aqui eu já preenchi o espaço, só que eu não esfreguei no contorno de cinza que eu fiz em volta. Agora eu passei o meu pincel que tá sujo de branco no cinza e tô passando aqui de novo. Então vai ficar um tom de cinza mais claro. Ele não pode ficar marcado, ele tem que ficar suave. Então, ó, em volta das pétalas, na divisa de uma pétala para outra, eu venho com esse tom de cinza no meu pincel, o pincel de ladinho e venho esfregando para esse branco dar uma interagida com o cinza. E assim a gente vai fazendo em volta da pétala, ó, tá vendo, ó? A gente vai fazer isso, tem que deixar tipo uma linha, não muito marcada, e também tem que deixar que ela esteja presente, entendeu? Agora, eu vou passar um pouquinho mais, ó, vou passar o cinza aqui beirando o miolo, ó. Eu tô dando umas batidinhas com cinza e o meu pincel tá sujo de branco. E eu vou continuar puxando aqui, ó. Entre cada pétala, eu puxo o cinza e puxo no meio da pétala uma linha no meio, como se fosse uma preguinha da pétala. Então, se você for fazer, vamos supor que você não queira que seja uma margarida, queira que seja um crisântemo, você pode mudar a cor. Você escolhe um tom mais escuro para ficar no lugar desse cinza e você coloca a cor que você quer na parte de dentro onde eu passei o branco. Só que aí vai ter o quê? Às vezes vai ter uma luminosidade, então você vai ter que acrescentar um pouco mais de branco para pôr brilho nas pétalas, entendeu? E aí a gente, ó, você vai observando também para as pétalas ficarem todas no mesmo tom. Aqui, gente, eu pintei metade das flores numa aula que eu dei presencial. E aqui eu tô gravando essa aula para as alunas que faltaram, né? E também para o pessoal do nosso canal, né? Fazer também a mesma aula que eu tô dando presencial, vocês estão tendo a oportunidade de ver ela virtualmente. Ajuda quem que tá aprendendo e também ajuda quem faltou na aula lá para não ficar sem entender o que que aconteceu. Então, eu estou explicando aqui nesse vídeo para vocês. E assim, ó, eu vou colocando mais branco, não posso apagar essa linha central e também não posso tirar a divisão. Você observa que fica bem suave. Agora, eu vou fazer aqui, é uma orquídea aqui, né? Na aula eu fiz ela toda em roxo, roxo escuro em volta e eu usei um lilás dentro. Mas agora, pro vídeo, eu decidi mudar, que eu tava olhando imagens de orquídea no celular e eu achei essa aqui muito linda. Eu falei, vou mudar a cor. Que na aula eu ensinei para as alunas, fui explicando como é que tinha que fazer e elas foram concluindo. Então, queridas alunas que fizeram presencialmente, ó, aqui tem uma outra opção para vocês fazerem. Aqui é parecido com o que eu fiz anteriormente,
né? Eu fiz o contorno escuro em volta e pus o branco dentro. Aqui, diferente do que eu vou fazer, você que tá vendo agora esse vídeo, ó, você não faz esse contorno de roxo, porque a cor não vai roxo, tá? Aqui eu tô mudando a cor. Imagina que essa flor esteja toda branca. Aqui eu vou passar o rosa escuro. Tô passando, você vê que na outra flor, na outra pétala anterior, eu deixei um espacinho sem passar o rosa, tá vendo? Nessa eu tô preenchendo a pétala inteira. Esse risco é legal, eu quis fazer assim com vários tipos de flores junto, porque é uma aula, tipo um basicão de flores, porque às vezes a gente pega um risco que tem só um tipo de flor. Então, aqui nessa aula você tem a opção de ter, entender como é que faz tal flor, entendeu? Então, você não precisa fazer todas juntas, né? Você pode fazer usando essa aula só para se basear para fazer as flores em separado. Aí em cima, onde eu não passei o rosa escuro, eu passei um pouquinho de branco, porque eu tô observando uma foto. Então, ó, eu venho com o pincel de ladinho e faço como se fosse um triângulo e puxo no meio. E aqui, ó, do meio, eu tô puxando pra cima, ó. Você vai com o pincel de lado, encosta no branco. O pincel tem que estar limpo, porque ele não pode interagir muito, porque a cor é separada mesmo, entendeu? A cor é marcada. Coloquei um pouquinho de branco aqui, ó, porque eu vou espalhar esse branco nessa parte para dar luminosidade na pétala, ó. Você vai passar de lado, é só como se fosse um brush na bochecha, e eu vou esfregar para lá e para cá, para ele ficar um tom de rosa mais claro, tá vendo, ó? Você não vai deixar o branco marcado, igual a gente deixou na ponta da pétala aqui, a gente vai deixar ele mais rosado, ó. Aí eu venho fazendo assim a junção com calma para não interagir muito as cores, porque essa cor branca tem que ficar em separado. Outra coisa que a gente tem que fazer é você preencher bem os furinhos do pano. Como a gente está deixando bem separado, às vezes na divisão de uma cor para outra, fica os furinhos, então preencha bem. Então dá uma esfregadinha que você vai conseguir preencher bem, ó, tá vendo? Deixou a pontinha, a primeira de cima, ela tem a ponta branca, as do lado não tem. Agora eu estou usando uma cor vinho para passar aqui, ó, na divisão de pétalas, ó. Eu venho com o pincel de ladinho, se você quiser usar um pincel de contorno, você pode usar. Se não, você pode usar o pincel que você tiver mais fino aí, para você poder fazer aí a divisão de cores. É só deixar um pouquinho de tinta no pincel e com ele de ladinho, com amor, carinho e dedicação, você vai conseguir fazer aí. Aqui eu só tô espalhando mais as cores. Você observa que fica tipo uma linha centralizada no meio, entre esse rosa, e fica a luminosidade. Aqui o lado de baixo eu tô passando um pouco de vinho. Eu vou passando um pouco de vinho, e agora eu vou acrescentar o rosa também, rosa escuro. Tô observando a imagem, ó, tô só dando uma batidinha aqui por lado de dentro, porque essa parte de baixo, ela é cor de rosa, mas ela é tipo um babadinho, tipo franzido. Então, deu uma acrescentada aí com o vinho, e agora a gente vai começar a passar. O pincel tá sujo, vou passar o rosa, rosa escuro. Amor, carinho e dedicação. Vou fazer aqui a parte de baixo da pétala, aqui centralizada ao meio. Vou fazer usando o vinho e o cor-de-rosa. E a gente vai com o pincel de ladinho. Vai pintando de ladinho, ó, como se fosse fazer um contorno. Amor, carinho e dedicação. Olha aí, a gente vai preenchendo aqui a parte de baixo da pétala. As pétalas de baixo, elas são parecidas um pouco com as de cima. Aí agora, ó, eu vou deixar um espaço em volta da pétala de baixo, sem passar a cor. Por quê? Porque essa daqui, as pétalas de baixo, ela tem tipo um contorno em branco. Então, eu vou deixar o espaço em branco. Lembra que eu falei para vocês imaginar que a parte de cima não teria a parte já roxa pintada primeiro? Eu resolvi mudar a cor. Isso pode acontecer com você. Às vezes você começa a pintar, não gostou da cor, você espera secar e passa outra cor por cima, entendeu? Aqui foi o que aconteceu. Eu vi a flor rosa, achei mais bonita do que a roxa. Eu falei, vou mudar a cor. Então, estou mudando aqui. É bom que você, às vezes, que tá aí, começou a fazer e não gostou da cor que você passou, você pode fazer essa mesma técnica aqui, ó. Você vê que eu tô deixando em volta toda sem passar, sem encostar no contorno praticamente, ó, deixando
o contorno vazio, porque diferente do que a gente costuma fazer, o sombreamento em volta e depois a gente faz a parte escura dentro, e aqui a parte clara dentro, e aqui eu tô fazendo ao contrário. Por quê? Porque eu tô seguindo a orientação de uma foto, e aí eu vejo que a imagem tem um contorno em volta das pétalas de branco. Aqui, ó, a gente vai passar o branco, e é aquele jeito, vai ficar parecido com as pétalas de cima, ele não vai ficar interagindo demais, ele vai ficar marcado entre o rosa e o branco, entendeu? Para deixar o branco aparecer mesmo, porque a cor da pétala é desse jeito. Eu vou fazer o contorno em volta de branco e vou fazer as puxadinhas do miolo para fora e também de fora para dentro, que aqui tem essa puxadinha de fora para dentro, parecido com a pétala central de cima, ó. Pincel, na hora que você for passar o branco, ele tem que estar limpo. Então, passou no rosa, foi pro branco, limpa o pincel. Nessa aqui, como a gente não quer que as cores tenham muita interação, elas precisa limpar o pincel. E aí você vê que deixei mais branco ali. O centro da flor é bem branco e em volta, em algumas pétalas, tem a presença do branco na ponta. Como as de baixo, ela tem um contorno em volta da pétala inteira e também tem o contorno também saindo de dentro para fora, como se fosse linhas no movimento da pétala. E aqui, ó, você passei o branco, e aí o branco ainda vai passar por baixo dessa parte dessa pétala central do meio. E outra coisa que eu digo para vocês é o seguinte: vocês podem, quando vocês tiverem aí ó, um risco de flor, observar uma foto, uma imagem de uma flor mesmo, porque assim você vai ter uma orientação boa para fazer a luz e sombra, vai ter uma orientação também para saber quais cores usar, entendeu? É interessante observar imagens de foto mesmo, e aí é mais fácil de você acertar, fazer a luz e sombra e também acertar para deixar bem bonito. Ó, aqui em cima eu passei o branco, como se fosse uma cuiazinha, tá vendo? Só uma parte de cima e deixei um espaço aqui sem passar. Agora eu passei o pincel na tinta, na água, tirei o excesso e voltei pro rosa. Aqui, gente, eu vou passar um pouco de rosa e vou dar uma batidinha só, tentando não misturar muito, mas para fazer a luminosidade das pétalas. Como eu fiz na parte de cima, a pétala aqui não vai aparecer por completo, né? Só mais as de fora. E aí a gente vou passar só um pouquinho desse pincel com rosa e esfregando um pouquinho também para tirar os pontinhos do tecido. Lembra dos tecidos para não ficar aqueles pontinhos. Aqui dando umas batidinhas também, ó, movimento do desenho, amor, carinho, dedicação. E aí você vai dando umas batidinhas, que aí o branco vai dando uma encostadinha para fora e já vai fazendo a luz da pétala. Agora eu vou usar tinta verde, e eu tô usando tinta verde bandeira. E eu tô com o pincel limpo, encostei ele aqui para fazer a divisão das pétalas, ó. Vai com ele de ladinho, não é muita tinta, pode usar verde pinheiro, o verde que você tiver à disposição aí. Lembrando que só um pouquinho mais escuro, verde musgo, tá? Verde bandeira, verde pinheiro, um pouquinho ser um pouco mais escuro, né? E aí eu passo aqui. Se não tiver verde, você pode usar o cinza também. Não tiver o cinza, pode usar um pouquinho de preto para fazer a divisão. Aqui, ó, vou fazer escuro essa parte de cima, essa parte aqui, ó. E eu venho puxando para o branco, tá vendo? É um sombreamento, ó. Aí eu encostei meu pincel no preto. No preto ou no cinza você pode encostar. Aí vai ficar um tom de cinzento, porque o branco ainda está molhado. E eu vou encostar o pincel no amarelo, ó. O cabo do pincel, eu fiz 2 pontinhos aqui embaixo, ó. Fiz 2 bolinhas. Você pode usar o pincel de contorno para fazer as bolinhas também. Eu usei só o cabo do pincel para dar 2 encostadinhas. Agora, com o pincel de ladinho, eu vou passar um pouquinho de preto e vou fazer tipo um contorno em volta dessas bolinhas. É só uma sujeirinha de tinta. E eu vou dar uma espalhadinha, amor, carinho e dedicação para não borrar. Que eu vou só deixar mais escurinho em volta, ó. É pouquinha cor, viu? Não vai acrescentar cor demais, não. Colocar um monte de preto aqui, aí senão você estraga a sua flor. Aqui nessa parte, gente, se você quiser colocar pedraria, vamos supor que você esteja, em vez de fazer no pano de prato, tá fazendo na camiseta, numa calça, numa cortina, você pode acrescentar uma pedraria. Aqui eu tô colocando um pouco de vermelho. O vermelho que eu tô usando aqui é vermelho tomate.
Aí pode ser qualquer vermelho. Tô passando aqui nas pétalas, passei só uma sujeirinha. Na ponta da pétala também, que tá perto do girassol, também fiz. Também um pouquinho do acréscimo do vermelho. E agora eu estou com o rosa e vou passar também o rosa aqui por cima para disfarçar esse tom de vermelho. Para deixar mais viva a pétala, tá vendo? Amor, carinho, dedicação, movimento do tecido, movimento do desenho, ó. E aí você vai fazendo preenchimento. Você vê que aqui eu deixei como se fosse uma linha centralizada, porque eu tô copiando da foto, tô vendo como é que está a imagem para tentar reproduzir bem parecido com o que eu estou vendo. Aqui eu vou só dar uma espalhada mais com o rosa. E aí a gente vai passar para outra flor agora. Essa flor aqui, gente, eu achei ela linda, né? A imagem. Ela é um tom de azul bem escuro em volta. Aí eu usei o azul turquesa e eu vou usar um pouquinho de preto. Mas você pode usar também o azul marinho, tá? Vou fazer o contorno aqui puxando para o meio. Ó, faço contorno em volta das pétalas. Aí agora deu uma encostadinha no preto, mas pode ser um azul petróleo, pode ser um azul marinho, ó, passo beirando aqui. Tô passando já neste momento porque eu quero que fique, não fique tão escurão, quero que fique um tom de escuro beirando, entendeu? Agora, de novo, no azul turquesa, limpei, não precisei limpar o pincel. E eu vou começar a puxar de ladinho para dentro, ó, de lado, pincel de lado, entendeu? E aí você vai fazendo como se fosse do cantinho para o meio, ó, puxando para o meio, como se o centro fosse um sol, né? E aí estivesse fazendo os raios de sol, ó, puxando para o meio com o pincel de lado. E aí você vai puxando. E aqui a gente vai passar o branco. Parecido com a orquídea de cima, tem um branco marcado, o amarelo marcado. Então tem que ter bastante amor, carinho e dedicação, porque senão você passa e aí a cor vai interagir, vai ficar um tom de azul mais claro e ou então pode ficar até verde por causa desse amarelo. Então cuidado, ó. Eu passo ainda sem encostar no azul, lá de dentro, como se fosse uma sobra. Lembra da divisão de cores? Cuidado para não deixar bolinhas aparecendo. Depois você vem com amor, carinho e dedicação, com um pincel com um pouco mais de tinta branca para ele não, para as cores não interagirem, para elas ficarem marcadas e separadas, ó. Você vem, eu deixo mais branco lá de dentro e quando chegar perto do azul só vem puxando só o finalzinho, mas também não posso esfregar muito, que senão as cores vão interagir e vai ficar um tom de azul mais claro. E eu quero que o branco fique marcado para ficar parecido com a imagem que eu estou copiando. Ó, e se você conhece essa planta aqui, essa flor, coloca aí nos comentários, porque essa daqui eu só achei bonita, mas na imagem que eu vi não tinha o nome da flor. Então eu não sei, né? Mas aí, se você sabe, ó, você pode pôr aí nos comentários. Agora, ó, limpei o pincel, fui pro amarelo. É importantíssimo. Tem cor que eu falo que vocês não precisam limpar o pincel, mas nesse caso, como a gente vai deixar as cores bem marcadas, precisa limpar o pincel, porque a gente não quer interação de cores. Quando a gente quer, a gente pode deixar o pincel sujo, continuar a pintura. E aí eu vou fazer o mesmo movimento com o amarelo. Ó, fiz o mesmo movimento com o amarelo, puxando para fora. Agora a gente vai fazer o miolo dessa flor. Eu peguei o pincel de contorno, fui no preto. E aí eu tô passando preto aqui, fazendo um contorno, tipo desenhando uma bolinha e fazendo como se fosse na direção das pétalas, tá vendo? Como se fosse uma divisão das pétalas. E aí eu vou com o pincel sujo de amarelo que tava aqui e aí eu só espalho, ó. Esse é aquele pincel que eu tava usando para fazer o preenchimento das pétalas. E eu vou com ele de ladinho, só suavizando esse tom de preto, esfregando para ele não ficar marcado. Tá vendo? Agora a gente vai passar um pouquinho de vinho no pincel de contorno, porque o miolo da flor sobe tipo um miolinho bem pequeno. Então, para fazer, eu vou fazer desse jeito, ó. Passar um pouquinho de amarelo primeiro, e agora eu vou passar o meu pincel no vinho. Dei só umas batidinhas com o amarelo, pincel sujo de amarelo, encostei no vinho, e tô fazendo aqui na parte de baixo, ó, pro lado de dentro onde eu passei esse preto, e também dando uma esfregada para fora, na direção da onde eu passei esse preto para dar uma disfarçada. E aí eu passei o vinho. Se não tiver o vinho, pode ser marrom, tá?
E agora eu vou colocar um pouquinho de branco, ó. Dá umas batidinhas de branco aqui no miolinho. Só as batidinhas, ó. E aí tá pronto o miolinho dessa flor. Você vê que é uma flor simples e bonita, né? Não gostou da cor, você pode fazer de outra cor. Aqui eu tô observando a foto, tô copiando, tentando fazer parecido com a foto. Eu acho que falta um pouco mais de branco. Então, colocando o pincel de lado, ó. Aqui é o pincel de contorno, nem é de lado, né? Aqui é fazendo algumas linhas puxando para o meio desse amarelo. Porque eu tô observando a imagem e aí eu acho que ainda falta um pouco mais, acrescentar um pouco mais de branco. A pintura, você tem que seguir seu coração, entendeu? Porque às vezes você acha que tá muito escuro ou muito claro e você vai e muda, né? Você vai, ah, não gosto muito de azul, professora. Então, pode mudar a cor, né? Faz com um laranja, faz com um rosa, um vermelho. Você pode fazer do mesmo jeito, só que vai mudar a cor. E a cor de dentro também, se você não quiser o branco, você pode mudar a cor. Pintando do mesmo jeito, vai ficar lindo também, só que de outra cor. Aqui do lado, gente, eu fiz como se fosse um girassol de lado, entendeu? Então, não tem o miolo do girassol, só tem as pétalas. Por isso que eu deixei como indicação os vídeos no começo, para vocês poderem assistir aí como é que faz as pétalas do girassol. Se ficar com dúvida, você pode dar uma olhadinha nos vídeos, que também vão estar aqui na descrição deste vídeo. Ó, observa que eu passei o laranja contornando as pétalas e puxando uma linha centralizada. E aqui, ó, agora com o pincel eu nem limpei, eu passei no pano de limpeza só e eu tô acrescentando um amarelo ouro, preenchendo aonde eu não passei a cor. É pouco laranja, não é muito laranja. Não quiser pôr laranja, pode ser vermelho, pode ser marrom, tá? Pode ser vinho, pode ser... O vermelho que você tiver, dá pra fazer aqui o sombreamento. O marrom pode ser também vários tons de marrom, pode ser terra queimada. Se é natural, também dá pra fazer o sombreamento das pétalas do girassol, tá? Aqui eu tô usando laranja. E aí a gente vem passando no meio e depois a gente vem esfregando por cima do laranja que a gente passou, tá vendo? E aí você vem esfregando por cima desse tom de laranja. Esfrega. Ó, vem com o pincel de lado também, que é interessante você fazer o preenchimento. E aí vai observando para ver se também tampou todos os furinhos do pano. E aí você vai com o pincel de lado fazendo o preenchimento. Depois que fez o preenchimento, a gente encosta no branco e vai fazer como se fosse uma letra V aqui da parte de cima, tá vendo? E aí eu venho, esfrego no meio. E aí eu vou passando, vou esfregando, ó. E aí a gente vem em volta e puxa uma linha no meio, tá vendo? Como se fosse 3. Coloco o branco em volta, outra linha no meio. Um branco em volta. E aí você vai colocando a quantidade que você achar que já tá bom. Se você já acha que já tá bom, você então não precisa acrescentar mais cor, beleza. E eu acho que ainda o meu tá um pouco escuro, tô acrescentando um pouco mais de branco para deixá-lo mais bonito aí, que eu acho que vai ficar mais bonito com um pouco mais de luz. Branco, quando você for colocar para fazer luminosidade, vai aos poucos, não põe muito, senão você estraga o desenho. Essa flor de baixo que eu tô fazendo aqui, ela é parecida com o esquema do girassol. A gente faz o contorno e também lembra a margarida, né? Só muda o jeito de pintar. As cores, né? Aqui eu tô passando rosa em volta e fazendo um risquinho dentro. Ó, rosa em volta. E aí, aqui a gente preenche tudo, ó. Tá vendo? Lá de baixo também, ó, com sombra. Pra dar mais sombra, pra mostrar que essas pétalas estão atrás. Então, a gente faz deixa mais escuro, beirando as pétalas da frente, pra deixar que essa pétala esteja bem atrás mesmo. Ó, eu venho, coloco a tinta em volta. E aí, a gente faz o preenchimento da pétala de trás aqui, deixando mais escuro. E posso fazer uma linhazinha se der. Você percebe que nessa pétala aqui eu fiz uma linhazinha subindo. Mas não precisa, né? Mas se quiser fazer, pode fazer também, para ficar parecida com as pétalas da frente. Agora, com o pincel sujo, eu vou no branco e vou fazer o preenchimento aqui, sem me encostar ainda no contorno, para vocês poderem ver como é que vai fazer aí, para esse tom de rosa não ficar
Vai ficar nesse tom de rosa das pétalas anteriores aí. Aí, gente, você usa a cor que você quiser também. Ah, eu queria um tom de azul, então pode ser azul. Então, você põe o azul em volta e pode usar o branco dentro. Ah, eu queria um tom de laranja, pode ser também. Aí, em vez de você usar o branco, você pode usar o amarelo, que aí vai ficar bonito também. Aqui são sugestões de cores que você pode usar. Voltei com o pincel no rosa, tô esfregando por cima do contorno das pétalas, também puxando o contorno em volta do miolo para deixar um pouco mais escuro, para dar profundidade para esse miolo também. E quando você deixa mais escuro em volta, você sobressai algumas partes quando você põe sombra em volta, né? Você observa que as pétalas de baixo elas vão receber um pouco mais de sombra, vão ficar mais escuras que as de cima, para destacar as pétalas de cima. Ó, e a gente vai e passa o rosa em volta, como se fosse o contorno de novo. E as de baixo elas vão ficar um pouco mais escuras, porque elas estão atrás, para simbolizar que elas ficaram atrás. Tá vendo? Aí você vai com o pincel de ladinho fazendo o preenchimento das pétalas. Amor, carinho e dedicação. Vai esfregando. Ó, vou colocar um pouco mais de rosa escuro aqui, porque ficou muito claro. E agora já ficou uma cor mais parecida com a cor que estava anteriormente. Ó, passar um pouquinho de branco para fazer a luminosidade das pétalas. Ó, faço 2 pinceladas, cada uma de um lado, depois esfregando o movimento do desenho. Isso vai deixar mais luminosa nossas pétalas. Aí eu passo na pontinha das pétalas de baixo também para deixar um pouquinho mais de luz. Quando você põe a luminosidade, fica mais bonita a flor, né? Quando você coloca também o sombreamento, também dá destaque. Aí você consegue identificar bem o que está à frente e o que está atrás. E aí fica bonito. Ó, vou colocando um pouquinho mais aqui. Tem que seguir no seu coração na hora de você fazer a pintura. Tô colocando um pouco mais. Agora, para focar bem as pétalas, eu vou colocar um pouquinho de vinho na divisão daqui das pétalas de trás, ó. Na divisão entre as pétalas da frente e as de trás, vou acrescentar um pouquinho de vinho para fazer um sombreamento. Se caso você tá com uma cor aí, então você escolhe um tom mais escuro para fazer essa parte aqui, um tom mais escuro da cor que você escolheu. Aí eu venho e passo. E aí eu vou colocar aqui também em volta do miolo só um pouquinho desse tom de vinho. É só uma sujeirinha. Você observa que as pétalas dá para perceber a diferença. Agora com a cor laranja eu vou fazer o miolo. O miolo dessa flor é parecido com o miolo da margarida. Tanto que eu fiz aí o da margarida, ó. Fiz o contorno em volta de laranja, você pode usar o vermelho, marrom para fazer isso. E aí depois eu limpo o pincel no pano de limpeza, não precisa nem ser na água. E eu passo o branco aqui, ó, onde eu não passei a cor. E depois eu vou dando umas batidinhas para ela ficar bem natural. Vou com o pincel só dando umas batidinhas. Agora eu vou acrescentar o branco, até colocar mais branco nessa margarida que eu fiz aqui para mostrar para vocês, ó, como é que é as batidinhas. Você vai fazer a batidinha pro lado da onde tem o amarelo, ó. É umas encostadinhas aí que vai deixar assim bem suave. Porque aqui a cor a amarela tá molhada, então eu passo branco, elas vão interagir um pouco, mas elas vão ficar presentes e o tom de branco não vai ficar tão branco, vai ficar meio amarelado. Agora eu vou fazer alguns galinhos usando pincel de contorno. Estou usando verde pântano, fazendo alguns galinhos aqui. Isso aqui não é obrigatório, mas eu acho que vai dar um charme a mais. Então, por isso que eu estou acrescentando esses galinhos aqui, ó. Então, vou fazendo um galinho, amor, carinho, dedicação. Você vai pôr onde você quer. A parte que sobrou sem preenchimento de verde, eu fui preenchendo com tom de verde. Essas partes de trás aí das flores, você ficou na dúvida o que você fazer, faz com um tom de verde. Por quê? Porque é para mostrar que é os talos e as folhas que estão montando esse arranjo. Não deixa branco não, senão fica estranho, fica um vazio, tá? E aqui essas flores, esses galinhos, eles não são obrigatórios. Se você quiser colocar, você coloca. Se não gostou, não precisa colocar. É que geralmente esses arranjos assim que tem flores costumam ter essas chuva de prata, né, que fala o nome da flor. É só umas flores bem pequenas
E aí, ó, depois que eu faço isso, encosto meu pincel no branco e no branco e no amarelo ouro e vou dando umas batidinhas, ó. Você vai subindo, só que aí na pontinha você deixa mais fino, ó. Eu vou batendo e aí na ponta de cada um desses vai ficando mais fino, ó. Vou batendo mais largo e depois na ponta eu vou diminuir. E bate aqui, bate ali, seguindo mais ou menos a orientação do galinho que você fez. Aí eu vou dando as batidinhas aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente vai tendo esse processo de ter as flores aí em volta, que eu acho que dá um tchan a mais. Agora, o que eu vou fazer? Um leve sombreamento. Pincel sujo de preto, encosto no pano de limpeza e vou passando aqui, beirando toda a parte de baixo. Fiz beirando a folha de baixo ali, embaixo da margarida. Aqui embaixo do copo de leite eu vou fazer um leve sombreamento. É só você copiar um pouco do desenho que é a parte de cima e vir com o pincel sujo de preto, só sujando o tecido para dar um leve sombreamento, tá vendo? Aqui eu vou colocar um pouquinho de sombra só. E aí aqui eu vou dar umas batidinhas para mostrar que a sombra dessas flores pequenininhas embaixo das folhas. Se você quiser fazer o sombreamento, você faz. Se não quiser, não precisa, tá? Aqui beirando a folha de baixo, você vai tentando só copiar o que você está vendo, para dar a impressão que esse arranjo tá só em cima do pano, né? Aqui por trás, ó. Também é interessante você decidir o foco de luz, porque se você deixa aqui ali claro ou escuro, a pessoa pode achar que tá errada a sua sombra, entendeu? Então, focar elas todas para um lado só. Você vê que eu faço elas todas viradas para baixo, para o chão, como se fosse para baixo. A luz sempre pro lado de cima, sombra pro lado de baixo. Aqui eu fazendo um pouco de sombra com o preto em cima das folhas. E aqui eu vou fazer beirando o laço também e o talo para terminar esse sombreamento. Aí eu venho com a minha caneta de indicação, porque se você errar já era, tem que inventar outra coisa. Em volta dos talos. E agora em volta do laço. E a gente vai preenchendo nosso desenho e finalizando ele aí com amor, carinho e dedicação. Ó, sombreamento sempre de um lado só. E aí a gente vai finalizando nosso desenho. Eu assim desejo que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenha dado para entender direitinho como é que foi. E a gente vai ver o resultado final. E aí ficou lindo, hein? Então a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.